Olha só, alguém perguntou o seguinte, vou fazer mais duas perguntas e depois a pergunta do pastor Ramos, tá? Professor Rodrigo, olha só. Você acredita, professor Rodrigo, que essa situação da pandemia tem alguma coisa a ver com esses últimos acontecimentos antes da volta de Jesus? Eu vou responder essa pergunta assim. Por favor, dê-me a liberdade de responder agora em nome do Rodrigo. Não estou falando em nome da igreja, nem do NASP. É o meu nome, passivo de erro. Passivo de erro. Tudo que eu tenho observado do ponto de vista sociológico, filosófico, antropológico e até teológico, eu diria para vocês, está tudo pronto para que os eventos finais mesmo, aqueles finais, eu não estou falando o tempo do final, eu estou falando assim, os últimos capítulos mesmo da história, as últimas linhas, está tudo pronto para que tudo aconteça em 2 anos. Há condições. Hoje, há condições técnicas, políticas, antropológicas, de todos aqueles eventos finais que nós falamos tanto, de perseguição mundial, de crise, tudo acontecer em 2 anos. Tá bom? Não estou aqui marcando data para a volta de Jesus, eu estou fazendo uma análise fria, analisando as condições, as perspectivas, como é que os governos conseguem controlar o mundo inteiro, e vou dar um exemplo com a pandemia, só para vocês verem o que é que eu quero dizer. Na verdade, eu vou até falar com vocês, há outras pandemias marcadas na história, como, por exemplo, a peste negra é considerada uma pandemia, né, em alguns artigos aí. A gripe espanhola também. A peste negra matou 25% da população da Europa, né, e retraiu 25%. A gripe espanhola parece que retraiu 20% da população mundial. Isso é verdade. Mas o Covid é a primeira epidemia que eu posso literalmente chamar de pandemia mesmo. As outras foram chamadas de pandemia, mas pegando o sentido etimológico da palavra pan, o todo pan-americano, todas as Américas, né? Esse pandemia, realmente, porque agora, pela primeira vez na história, o mundo parou. Não foi a Europa que parou. Não foi o Brasil que parou. Isso foi pior que o Ebola. O Ebola atacou alguns países da África. A vaca louca, aquela febre da vaca louca, atacou alguns lugares. O Covid não. O Covid atacou o mundo inteiro. O Vietnã parou. O Irã parou. O Iraque parou. Os Estados Unidos parou. A Inglaterra parou. A Bélgica parou. A Venezuela parou. O Brasil parou. O mundo inteiro. Nós estamos vendo, cada vez que passa realmente, o mundo rumando para situações de fato globais e não simbolicamente globais. Explico. A gente chama de global o que não é literalmente global. Você fala, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas não houve até hoje uma guerra mundial. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. O Peru não participou da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Nem a China não participou da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, assim, para ações mundiais, como decretos e a própria evangelização, e para alguns contextos, uma crise mundial, de fato mundial, ela tem que ser precursora, sim, e está acontecendo. Exatamente, porque nem a Segunda Guerra Mundial foi mundial. Pegou a Europa. O Brasil aqui continuou, Rio de Janeiro tendo samba, tendo tudo, mesmo que a gente mandou os pracinhas para lá. Mas, ou seja, agora não, essa foi mundial. E as perspectivas pós-Covid também são mundiais. Agora é o reset, é a economia mundial. Eu sei que isso pode beirar a teoria da conspiração, mas não é, irmãos. Eu estou sendo lúcido no que eu estou falando aqui. Eu tenho o Zygmunt Bauman, que era um camarada humanista, falando que o mundo precisa de um governo único, e a esperança dele é o Papa Francisco, e outras coisas mais que podemos ver aí, né? Então, realmente, nós temos coisas que nos pontuam. Agora, eu quero colocar uma observação muito importante nisso que eu acabei de falar. Embora eu tenha essa plena consciência social de que tudo está chegando assim, nós podemos ficar mais 200 anos nesse mundo sem Jesus voltar. Alguém pode falar, peraí, Rodrigo, você entrou numa contradição. Se você está admitindo que tudo está formado para que em 1 ou 2 anos aconteça, por que você também trabalha com a hipótese de Jesus demorar 200 anos para voltar? Por 2 razões. A primeira delas, lembra o exemplo que eu dei no início da live de não confundir os sinais da estrada com o destino? Uhum. Se eu ficar preso demais a essas coisas e começar a ler mais tendências mundiais,
e teoria da conspiração do que estudar a palavra de Deus, eu vou ficar olhando mais para os sinais do que o meu objetivo, que é a volta de Jesus. E segundo, a Bíblia me mostra que mesmo o mundo estando maduro para o cumprimento de uma profecia, se o povo de Deus não corresponder ao chamado, Deus atrasa. Uau, pastor. Professor, isso é muito sério. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está querendo dizer que a atitude do povo de Deus pode fazer com que a promessa que estaria pronta para ser concluída pode ser atrasada, pode ser retardada? Pode não. Aconteceu no passado, muitas vezes. Eu posso dar uns 2 exemplos bíblicos ou 3. Deus levantou Moisés. Eles passaram o sangue do cordeiro. Chegou o tempo de sair do Egito. Chegou o tempo de sair do Egito. O povo estava, profeticamente, chegou o tempo de acabar a escravidão, porque Deus tinha falado lá atrás para Abraão, eu não vou te dar a terra agora, porque ainda não se cumpriu o tempo dos amorreus. E quando você conta de Abraão até o Êxodo, o tempo dos amorreus acabou ali na época do Êxodo. Então estava tudo pronto. Profeticamente, o povo já podia chegar em Canaã. Mas como o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, Deus atrasou a entrada em 40 anos. Uau! Eu posso, na minha atitude, pode estar atrasando. Desculpa, pode falar. Então, isso aqui é paradoxal. Porque a atitude coletiva de dormência espiritual do povo de Deus pode sim atrasar. Tanto é que a própria Ellen White fala, a volta de Jesus já poderia ter acontecido. Já poderia ter acontecido, não aconteceu. Não é o problema do atraso das promessas de Deus, mas o seu povo que não está preparado. É o exemplo que eu dei na Igreja Central aí do Waze. Ele recalcula a rota porque eu fiz besteira no caminho. Eu saí da rota. Os mesmos pecados que retardaram a entrada do antigo Israel na Terra Prometida têm retardado a nossa entrada na Terra da Promessa. Na Terra Santa, exatamente. Então, hoje, eu, Rodrigo, não estou falando em nome da instituição, estou falando da minha cabeça. Pelo que eu tenho estudado, hoje eu estou convicto que há condições políticas e sociais no mundo para decreto dominical e tudo que envolve o governo mundial, o anticristo, acontecer de 1 a 2 anos. Há condições políticas, eu falo sem medo de errar aqui para vocês, para que isso aconteça de 1 a 2 anos. Porém, pode ser que por minha causa, como parte do povo de Deus, a volta de Jesus retarde por mais 50, 100 anos, porque o povo não está preparado. Agora, o paradoxo disso é o seguinte, Deus tem um limite também. Chega uma hora, chega. Uma hora, você está entendendo? Ele vai falar, basta. E aí, cuidado daquele que está brincando com a salvação. Hoje é tempo de restaurar a identidade, de se preparar para a volta de Jesus. Sim. Ellen White falou que já na época dela o decreto dominical poderia ter saído. Os anjos, os 4 anjos de Apocalipse, estavam para soltar os ventos, Apocalipse capítulo 7, e eles mantêm retidos os ventos porque o povo ainda não está pronto para receber o selamento. Isso é muito sério, muito sério. Nós temos que buscar o Espírito Santo mesmo, reavivamento, pregar a palavra, amar o nosso semelhante. Desculpa eu fazer uma propaganda aqui, eu acho que vocês não vão brigar comigo, que isso não foi combinado, mas essa semana eu estou respirando Adra. Tem 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Nós somos 2 milhões de adventistas. Nós podemos fazer algo para mitigar a fome, pelo menos uma parte desse. A Adra está aí. Eu acabei de sair de uma outra live agora. Antes dessa, para pedir pessoal para ajudar a Adra. Adra, irmãos, evangelho, e permita-me falar isso até com uma certa paixão aqui, evangelho é um avião que precisa de 2 asas para voar. A asa da proclamação e a asa da caridade. Não se voa cortando uma das asas. Se você só tiver caridade, mas não pregar para eles o evangelho, você tá voando com asa sem asa. Se você só pregar o evangelho, mas não der a caridade a quem está precisando, você também não vai levantar o voo. Então, é o método de Cristo, né? Proclamação e caridade. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o meu próximo. O método de Cristo, né? Jesus fazia isso, né? Ele alimentava, curava. Então, vamos ajudar a Adra, procure lá o site @Adra Brasil, e além de ajudar a Adra, você também pode ser uma Adra onde você estiver aí. Procure no seu bairro, na sua rua, tem gente passando fome e você com a despensa cheia. Isso também é restaurar a identidade. Roupa, tira outra. Isso é princípio de mordomia cristã. Entrou uma roupa nova, sai outra, não velha, que você ainda usaria, mas para dar para o seu semelhante. Tem um irmão que perdeu o emprego por causa da guarda do sábado, a igreja tem que abraçar essa família, tá certo? Tem que adotá-los. Quando Ellen White fala no livro Beneficência Social, quando o povo de Deus demonstrar esse amor,
e espelhar a atitude de Cristo com os pobres e tudo, Deus os virá para reclamá-los como seus. O caráter de Cristo refletido no seu povo é o grande momento para ele poder resgatá-los. Pastor Ramos, o senhor começou a falar alguma coisa e eu perdi a sua fala. Não, eu só queria destacar que é muito, muito interessante isso tudo que o professor Rodrigo está falando, e ele falou alguma coisa interessante ali dos últimos dias, né, de uma questão de definição, né, do povo de Deus, que adora a Deus ou não adora a Deus, e que isso vai ser um ponto de toque, uma pedra de toque. Isso causa alguma confusão nas pessoas. Mas é importante que a gente precisa lembrar que a pessoa, ela diante de Deus, ela é julgada pela aceitação ou não da mensagem de salvação. E a mensagem de salvação é um todo, e às vezes as pessoas acham que elas podem escolher alguns pontos, né? Então, no momento final da história, então estou retomando isso, a pessoa não vai ter esse direito de selecionar alguns pontos, né? Ela precisa aceitar a mensagem como ela é em Jesus. E ninguém vai ser salvo por guardar o sábado, mas sim por rejeitar a mensagem de salvação de Deus. E o sinal de que a pessoa aceitou, isso sim tem a ver com o sábado. Então, estou de olho aqui em alguns comentários e por isso eu fiz essa pequena nota de rodapé, retomando um pouquinho do que passou ali atrás. Olha, professor Rodrigo, o que o pastor Ramos falou foi bom. E assim, para mim, está sendo bem impactante uma ideia que agora ficou bem claro na minha mente, e eu acho que os nossos amigos devem estar impressionados também, de que diante da iminência da volta de Jesus, já que a gente está vivendo nos últimos dias, eu posso ser o empecilho para a volta de Jesus, e na verdade a minha atitude correta agora é me preparar para esse dia, porque ao me preparar para esse dia e preparar outros para esse dia, eu vou estar apressando a volta de Jesus, se é que eu posso dizer assim. Com certeza. Aliás, Pedro fala isso, né? Amando e apressando o dia da vinda do Senhor. Amando e apressando. Agora, tem um detalhe que eu falei. Eu não posso, de maneira nenhuma, cair também naquele comodismo e falar assim, não, a igreja está morna, ninguém está nada com nada, então eu também não preciso me preocupar. Ele não vai voltar tão logo, né? Então eu posso... Não vai voltar tão logo. Puxa vida. Porque eu falei, Deus também tem o seu limite. Por exemplo, a primeira vinda de Cristo. Talvez a primeira vinda de Cristo também foi retardada por causa do povo. Talvez foi retardada, por causa que o povo não estava preparado para receber o Messias. Quando Jesus nasceu em Jerusalém, Herodes continuava apostatado, toda Jerusalém tremeu com Herodes, porém, havia um Simeão, uma Ana, um grupo de pastores lá nas colinas de Belém. Sempre tem alguém preparado, né? José e Maria, e 3 magos que vieram do Oriente para tomar o lugar daqueles judeus que não reconheceram que o Messias tinha chegado. Um remanescente preparado. Então, exatamente, o remanescente, aqueles que estão em contato com Deus, ele não vai brincar por causa disso. Então, Jesus não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Uau, para. Tem que repetir essa ideia, ela é muito forte, muito profunda. Como é que é essa frase de novo? Jesus não precisa de quantidade. Ele precisa de qualidade. Você entendeu? Eu vou pegar a história de Sansão. Basta uma queixada de jumento na mão de um homem de Deus e aquilo se torna um instrumento de libertação dos filisteus? Jonatas não falou isso quando ele falou assim, olha, para Deus tanto faz livrar com poucos ou com muitos, para ele não é uma questão de quantidade. Exatamente. Gideão também, né? Exatamente. Então, meus irmãos, vai chegar o momento do limite da paciência de Deus. Ele virá buscar os seus. Ele virá buscar os seus. E nesse momento, a igreja visível, a igreja remanescente da profecia, hoje, deixa eu fazer uma distinção aqui para não fazer confusão. A igreja remanescente da profecia, hoje, ela contém joio e trigo. Hoje, a igreja remanescente da profecia contém joio e trigo. Porém, nesses momentos últimos que antecedem o fechamento da porta da graça, em que o mundo será seriamente sacudido, peneirado, o joio vai cair fora, vai ficar só o trigo. Ainda que esse trigo seja apenas um José, uma Maria, uma Ana e um Simeão, não importa, Cristo vai vir. Mesmo que forem só 4. E mesmo já que foram 8, né? Vierem só 3 magos, não sei qual a quantidade de magos que era. Com Noé foram só 8, né? 8? Com Noé foram só 8. De Noé. Exatamente. Eu não sei quantos magos que eram, alguns falam 3, 4, 12, não importa, né? E aqueles magos que vierem do Oriente vão preencher o lugar daqueles que caíram fora. Então, o que eu, Rodrigo, tenho que fazer? Eu acho que mais do que ficar preso a uma calculadora, Cronos, agora já não virá mais
mais tempo, não haverá mais cronos, eu tenho que almejar aquele dia, sabe? Desejar aquele dia, mas desejar de tal maneira, irmãos, que o que eu abrir a boca fale que eu estou esperando Jesus voltar, sabe? Mesmo que minha vida esteja boa, que as pessoas percebam na feira, no supermercado, sem ser chato, e apelar às pessoas e falar com elas, sem bairrismo teológico, né? Sem me sentir superior. E muitas pessoas saberem que o que eu vou falar vai ficar apenas uma sementinha, o fruto disso vai vir lá na frente, deixar com o Senhor. Aí, quando ele vier buscar os seus filhos, gente, vai ser uma alegria tão grande, que eu não posso cometer o erro de querer ficar acomodado, porque muitos estão acomodados. Se fosse assim, olha que interessante a ideia de Simeão. Simeão também estava, talvez, num Israel que não estava nem aí para a vinda do Messias. Simeão, quando estava lá no templo, ele já estava idoso. Mas interessante que quando ele pegou a criança, ele falou assim, agora os meus olhos podem fechar em paz, porque eu já vi a salvação. Então, veja bem, aqueles que são de Cristo, mesmo com a multidão em volta, não estando nem aí com nada, eles vão espiritualmente sentir. E vão perceber os momentos finais, o fechamento da porta da graça acontecendo. Não estou falando dos teóricos da conspiração. É uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Eles vão perceber que o Espírito Santo está aos poucos na iminência de abandonar o mundo. Não que o Deus vai abandonar as pessoas que vão rejeitar o Espírito Santo. Eles vão pregar e eles vão estar prontos para receber a chuva serôdia. E quanto a mim e aos meus companheiros que estão aqui, não me compete saber quem é quem nessa história. O joio não compete saber quem é o trigo não compete saber quem é o joio. O que compete a ambos é crescer e dar fruto. Como o joio não vai dar fruto, o trigo vai, mas nem aos anjos é dado esse poder de saber quem é quem. Até o dia da colheita. O que eu quero aqui não é saber quem estará nessa lista, quem estará fora. Eu quero estar nela. É isso aí. Eu também.